Eita febre. Ah, Lascado meu amigo Bahia, velho. Lembrando, pessoal, depois do vídeo aqui a gente vai fazer o sorteio de 2 chaves do Blasfêmia, tá? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. No vídeo de hoje estaremos explorando o iceberg do Egito Antigo. Sendo uma das civilizações mais conhecidas da antiguidade, existem diversos fatos e mistérios interessantes que estão relacionados ao Egito, que muita gente nem mesmo conhece, já que a civilização egípcia existiu por quase 3.000 anos. Então é certo que bastante coisas aconteceram durante sua existência que vão além da construção das pirâmides de Gizé. E nesse vídeo eu achei que seria interessante conhecer algumas dessas histórias mais desconhecidas. Para este vídeo eu estarei usando um iceberg que está disponível lá no Reddit, com a inclusão de alguns tópicos que eu mesmo decidi inserir no vídeo. De qualquer forma, o iceberg original está aí embaixo na descrição do vídeo. E agora, sem mais explicações, vamos conhecer o estranho iceberg do Egito Antigo. Narmer é considerado o primeiro faraó do Egito e o fundador da sua primeira dinastia. Narmer é considerado pelos estudiosos a figura que unificou o Baixo e o Alto Egito, se tornando o primeiro a governar um Egito unificado, com seu reinado se iniciando em torno do ano de 3150 a.C., há quase 5.000 anos atrás. Dada isso, pouco se sabe sobre quem realmente foi Narmer. A sua existência é conhecida todo mundo por sabe que é o achados Yugi. arqueológicos como a Paleta de Narmer, que também é datada do século 31 a.C., e se trata de um dos hieroglifos mais antigos conhecidos. Essa paleta mostra Narmer subjugando seus inimigos em algo que pode ser interpretado como a conquista do Baixo Egito e a unificação da região. A paleta foi encontrada na área que pertencia ao Alto Egito, na sua possível capital, Hieracópolis, e ela mostra Narmer também usando uma coroa do Alto Egito, evidenciando parte de suas origens. Existe até algumas questões sobre quem realmente foi o primeiro rei do Egito, afinal esse título na história clássica é atribuído a um rei antigo conhecido como Menes, que algumas correntes dizem que Menes era um outro nome para Narmer, e outros dizem que na verdade o tal Menes seria o sucessor de Narmer, e considerado por uns o segundo rei do Egito, o Hor-Ahá, que se esta corrente estiver certa, Hor-Ahá foi de fato o primeiro faraó, e de fato quem unificou o Egito, finalizando a unificação que possivelmente foi iniciada pelo seu pai. No entanto, é mais provável que Narmer e Menes sejam a mesma pessoa, já que existem mais evidências arqueológicas sobre Narmer do que sobre Menes, que aparece só em escritos bem posteriores. Se acredita também que Hor-Ahá seja o filho de Narmer, já que ele o sucedeu, mas isso não é uma certeza. Ele poderia ser filho da considerada primeira rainha do Egito, a esposa de Narmer, chamada Neiti-Hotep, que se casou com Narmer logo após a conquista do Baixo Egito, possivelmente para fortalecer a dominância de Narmer na região, já que Neiti-Hotep era uma rainha do Baixo Egito. Dinastias do Egito. Ao longo desses quase 3.000 anos, o Egito foi governado por 33 dinastias diferentes. Cada dinastia é diferenciada por qual família ou grupo governava o Egito em sua respectiva época. Afinal, a região foi governada em várias ocasiões até por povos estrangeiros, como é o caso da 25ª dinastia, que é popularmente conhecida como a dinastia dos Núbios, também conhecida como a dinastia dos faraós negros, que surgiu após a invasão dos Cuxitas ao Egito. No entanto, a última dinastia com governantes nativos do Egito foi a 30ª dinastia, a qual teve como seu último faraó Nectanebo II, considerado o último real etnicamente egípcio a governar o Egito Antigo. Durante o seu governo, o faraó tentava manter a região fora do controle do Império Persa Aquemenida, que se expandia em direção ao norte da África. No início do seu governo, parecia que
queria conseguir manter os Aquemenidas fora do Egito. No entanto, Nectanebo sofreu uma traição de um mercenário grego que o servia, que se chamava Mentor de Rhodes, que auxiliou as forças do imperador Aquemenida Artaxerxes III na conquista do Egito, iniciando o domínio persa na região em 340 anos a.C. Irmão, esse negócio do Egito é que quando a gente viu o vídeo do Careca no Egito, lá, o Careca Viagens, como é o nome dele? Nômade Raiz. Meu amigo, o Egito é o deserto carioca, pô. Tem muito tambiqueiro, pô. Muito, pô. Período pré-dinástico. Antes de Narmer unificar o Egito, existia o período que atualmente é rotulado como período pré-dinástico, onde a região era dividida entre o Baixo Egito, localizado no norte, e o Alto Egito, localizado no sul. O período pré-dinástico começa ainda no Neolítico, há mais ou menos 6.000 anos atrás, quando culturas começaram a se desenvolver na região do Nilo, com uma das culturas mais antigas da região sendo a cultura Fayum, do Baixo Egito, com a cultura do Alto Egito se desenvolvendo a partir da cultura Badari e posteriormente da cultura Nakada, em 440 anos AC. Tanto o Baixo quanto o Alto Egito começaram a centralizar poder, se tornando dois reinos distintos, que foram unificados por Narmer, como visto anteriormente, sendo que esses governantes pré-dinásticos são bem obscuros, com até hoje os arqueólogos e historiadores não sabendo muita coisa sobre eles. Muitos dos governantes do Baixo Egito são só conhecidos hoje por terem sido catalogados na Pedra de Palermo, que é datada de mais ou menos 2450 anos antes de Cristo, e estranhamente foi encontrada em Palermo, na Itália, não no Egito atual. Nessa pedra está descrito 9 governantes do Baixo Egito, os quais a gente não tem muita ideia de quando eles governaram, sendo que alguns deles o seu nome está incompleto na pedra. Dado a isso, inclusive, alguns arqueólogos levantam a possibilidade desses governantes presentes na pedra de Palermo serem governantes míticos, não necessariamente históricos, dado ao fato de evidências arqueológicas da existência deles ainda não terem sido encontradas. E as coisas não são muito diferentes nos governantes do Alto Egito, com a maioria deles sendo conhecidos apenas por uma inscrição de seu nome descoberta, tendo casos como o rei que é apenas conhecido como A. Sim, apenas A, que governou o Alto Egito mais ou menos em 3180 anos antes de Cristo. Existe também a dita Dinastia Zero, que são os reis do Alto Egito que precederam a unificação da região, que também sabemos bem pouco sobre. Dentre os faraós da Dinastia Zero está o faraó apenas conhecido como Ka, que muitos consideram ser o pai de Narmer, sendo que quando Narmer era o rei do Alto Egito, ele era provavelmente conhecido como Escorpião II. No entanto, ainda não se sabe ao certo se Narmer e Escorpião II eram a mesma pessoa. Então, você falou isso aí, Pitelo. O cabuloso do Egito, se for o que eu entendi, é que ele sofreu muitas invasões e, como foi citado aí, outros povos chegaram junto, tá ligado? Na dominância deles. O que acarreta de, por exemplo, no próprio Egito, pô, como eles foram subjugados por uma galera, se não me engano, teve a galera do árabe, tá ligado? Tanto que eles usam escrita árabe lá no Egito hoje em dia. E em outros povos. Eles perderam, os egípcios perderam a escrita dos hieroglifos. E teve determinada época que os próprios egípcios não sabiam ler hieroglifo, tá ligado? Aí foi quando veio um francês doido lá no Carro da Peste, que pegou isso aí, viu o pé da Roseta, viu as letras. Aí fez, eu acho que isso aí teoricamente traduziu. É loucura, pô, exatamente. Tanto que esse negócio de Cleópatra era morena e não sei o que, gordona. Parece que não, porque ela já era descendente de povo de outro tanto, velho. Tá ligado? Teve a época do Egito grego, teve muita coisa, velho. O Egito foi muito ferrado, pô. História é um bagulho massa, né, velho? História é um bagulho massa.
A maldição do faraó. Existem histórias sobre uma certa maldição relacionada a tumbas do Egito Antigo, onde se uma pessoa perturbar o lugar de descanso de uma múmia, algo de muito ruim irá acontecer com essa pessoa, como má sorte, doenças e até a morte. Essa tal maldição surgiu ainda antes do século XIX, quando os hieroglifos ainda não haviam sido completamente traduzidos, atribuindo essa maldição a pessoas que roubassem conteúdos de tumbas. Mas além disso, existem menções a maldições de tumbas encontradas em escritos deixadas nas próprias tumbas, especialmente em tumbas privadas. Inscrições essas que foram colocadas lá ainda durante o período do Egito Antigo, que alertavam aos curiosos para não perturbar o descanso eterno daquele indivíduo, como é visto na tumba do nobre e governador Enkhtfi, que viveu durante a 10ª dinastia, e possui um aviso em sua tumba que pode ser traduzido como: qualquer governante que fizer mal ou perversidade a esse caixão, que Hemen não aceite nenhum bem que ele ofereça, e o seu herdeiro não herde. Nesse texto existe a menção à entidade Hemen, que seria uma espécie de deus falcão muito relacionado a Horus. Mas as histórias em relação a essa tal maldição ganharam forças após o descobrimento da tumba do faraó Tutankhamon, da 18ª dinastia, em novembro de 1922. A tumba, que também é conhecida como KV62, foi descoberta pelo inglês Howard Carter. Essa descoberta ficou bastante conhecida, já que a tumba de Tutankhamon é uma das mais bem preservadas do seu período. Após a descoberta, se criou a lenda que todos os membros da equipe de Carter morreriam de causas sobrenaturais por terem obstruído a tumba de Tutankhamon. E de fato, muitos membros da equipe que descobriram a KV62 morreram alguns anos depois da descoberta, com o caso mais notório sendo a do Lord Carnarvon, o patrocinador da expedição. Pouco tempo depois da descoberta, ele foi picado por um mosquito e se cortou acidentalmente enquanto se barbeava, em uma região próxima à picada do inseto. Isso gerou uma infecção generalizada que o matou em abril de 1923, poucos meses após a expedição no túmulo de Tutankhamon, se tornando a primeira morte atribuída à maldição. Nos anos seguintes, jornais ao redor do mundo continuaram peraí, pô, o cara limpava o barbeador com o rabo? Peraí, menino! Que negócio específico do caramba, pô! Não, mas... Inspector, entenda. Tudo bem que eles entravam aí sem equipamento, não sei o que muito provavelmente entraram sem usar, sei lá, um lenço na boca, porque, sei lá, tá abrindo o bagulho de um cadáver que tava guardado há tempos e tempos, e com certeza deve ter umas bactérias que faz mal pra gente ali. Mas, bicho, me ajude, velho. Me ajude. O caba fez a barba, a lâmina pegou onde o mosquito deu uma chupeta. Aí o caba rodou, bicho. Não. Não. Ele morreu do seguinte: ele passou a lâmina de barbear na cara, que cortou perto da região, ou foi na região onde um mosquito picou ele no rosto. Com esse corte, a infecção fez uma infecção, a infecção generalizou e ele morreu. Agora sim, eu lembro de um professor meu, seu Daniel, que Deus o tenha, um grande abraço onde você estiver, seu Daniel, que ele falou pra mim que esse negócio de maldição do faraó, teve um explorador de nome X, não sei qual é, não lembro, eu escutei isso aí na 6ª série, me julgue, que ele disse o seguinte: quando tinha escrito na tumba literalmente isso, aquele que profanar esse lugar vai sofrer a maldição de não sei das quantas, beleza. O caba foi e violou o túmulo, certo? Abriu pra ver lá a múmia. Resultado: ele ficou bem doente e morreu. E dizem que no mesmo dia que ele morreu, o cachorro dele, que tava lá na casa dele, nas Europa, deu um uivo pra lua e morreu também, pô. Eu digo, ei,
pera aí, bicho! Pocou o cabo e o cachorro? Não, pô, brincadeira! Não, assim, eu não costumo ser supersticioso, não. Mas, bicho, é muita coincidência, pô. Sobre a maldição. E sempre que um dos 58 membros da expedição morria, essas publicações atrelavam a morte com a maldição. Mas dessas 58 pessoas, apenas 8 delas morreram nos próximos 10 anos, algo que foi considerado comum. E a outra pessoa que supostamente deveria ser a mais afetada por essa maldição, o Howard Carter, que liderou a expedição, só veio a falecer mais de 10 anos depois, em 1939, aos 65 anos de idade, aparentemente por causas naturais. E como dito antes, essa maldição não é só atrelada à tumba de Tutankhamon, também sendo levantada em outros casos onde pessoas relacionadas ao descobrimento de uma certa tumba teriam morrido pouco tempo após terem encontrado ela. Mas muitas dessas mortes ou adoecimentos têm uma explicação mais simples. Afinal, essas tumbas ficaram por milênios isoladas com um cadáver lá dentro. Logo, é bem possível que essas tumbas estejam infestadas de fungos e bactérias, que se entrarem em contato com alguma pessoa podem fazer ela ficar bem doente. O último faraó do Egito. Esse título é frequentemente dado ao faraó Ptolomeu XV, também conhecido como Cesarião, e foi o último faraó da última dinastia do Egito, a dinastia Ptolomaica. Cesarião era o filho mais velho de Cleópatra, sendo que, supostamente, o seu pai seria o célebre ditador romano Júlio César. Ptolomeu XV nasceu em 47 anos antes de Cristo, governando o Egito junto de sua mãe até a morte de Cleópatra na Guerra Civil Romana, onde ela e seu amante Marco Antônio perderam para Otaviano, que posteriormente se tornou o primeiro imperador de Roma, agora se chamando Augusto. Augusto capturou Alexandria em 1º de agosto do ano 30 AC, no mesmo período em que Marco Antônio e Cleópatra teriam tirado suas próprias vidas. Cesarião continuou vivo por alguns dias após a morte de sua mãe, porém eventualmente Augusto ordenou sua execução, que aconteceu em algum momento no final daquele mês de agosto, quando Cesarião tinha 17 anos de idade, pondo assim um fim aos governantes do Egito. No entanto, após a anexação do Egito a Roma, os imperadores romanos passaram a ter o título de faraó do Egito. E isso foi verdade até o imperador Maximinus Daza, que governou Roma de 310 a 313. Ele é considerado o último líder que controlou o Egito a ser considerado um faraó pelos nativos, com esse título não passando para seus sucessores dentro do império e também por nenhum outro povo que já conquistou a região, já que na sua época esse título de faraó já começava a ser abandonado, isso devido ao processo de cristianização do Egito, que fez parte do povo abandonar muitas práticas e ritos tradicionais. Dentre esses ritos estava o título de faraó. Caramba. Vai ser faraó mais não. Ô, velho, na moral, quem puder depois e gostar, dá uma estudadinha sobre história romana em si. Pô, velho, é bom demais, velho. É muito bom. É muito bom mesmo. É muito interessante. Tem muita reviravolta. Tem mesmo, é sério. Se eu puder definir o que acontece na história do Egito com alguma coisa, é parecido demais com Game of Thrones. Sem a fantasia, claro. Fulano se casar com fulana, se juntando pra matar Cicrano, pra virar imperador. Aí o cabo que virou imperador matando os outros, teve medo, fez o meio que o centurião, que é tipo, não, vocês são a minha polícia, tá ligado? A polícia do imperador. Vai fazer o que eu mandar, não vai deixar ninguém me matar. Aí vai, chega um maluco de, te paga o X e te transforma em general se tu matar tal cara. Ah, beleza. Aí vai o centurião mesmo, mata o cara, tá ligado? É doideira do caramba, velho. Roma é muito doido. Samurais no Egito. Sim, isso realmente aconteceu, mas calma, samurais não estiveram no Egito Antigo. Afinal, quando o Egito Antigo ainda existia, o Japão nem tinha se formado ainda, muito menos os samurais. No entanto, existe uma fotografia tirada em 1864 que mostra um grupo de legítimos samurais que resolveram pousar para uma foto na frente da grande esfinge de Gizé. Esses 36 samurais estavam no Egito acompanhando o diplomata
diplomata japonês Ikeda Nagaoki, que foi à Europa a serviço do shogunato Tokugawa, que ainda governava o Japão na época. Eles iam em direção à França e fizeram uma rápida parada no Egito. Egito desu ka? Aí foi-se embora. É o Isekai não, porque é isso. Vou sim, Carlos, no final desse vídeo. Essa música do Final Fantasy IX me pega demais, velho. 28ª dinastia. Essa foi a dinastia mais curta da história do Egito, que durou apenas 6 anos e teve apenas um único faraó, Armiteus, que governou de 404 a 399 anos antes de Cristo. A dinastia anterior foi a dinastia 27ª, onde o Egito foi controlado pela primeira vez pelos persas, que conquistaram a região em 525 AC, através do rei persa Cambises II. Porém, durante o reinado do rei Dário II da Pérsia, houve no Egito uma revolta de egípcios que foi liderada por Armiteus, ou Armiteu, que aparentemente era descendente dos faraós da 26ª dinastia. Mesmo com um forte poder militar persa, essa revolta conseguiu expulsá-los do Egito, com Armiteu se autoproclamando faraó e fundando a 28ª dinastia, que criou um breve momento de independência para o Egito. O sucessor de Dário II no Império Aquemenida foi Artaxerxes II, que até queria recuperar o Egito, mas dado a problemas internos em relação ao seu irmão, ele não conseguiu marchar para o Egito, dando a possibilidade de Armiteu de se estabelecer como faraó. No entanto, como dito antes, seu reinado foi curto, com Armiteu perdendo uma guerra para o seu rival Neferites, que o executou e tomou seu trono, fundando a 29ª dinastia. Pouco se sabe sobre o seu breve governo, já que não foi encontrado nenhum monumento datado do período da sua dinastia. O primeiro zoológico da história. De acordo com achados arqueológicos encontrados em 2009 na antiga cidade de Hieracópolis, se acredita que a civilização egípcia tenha criado o primeiro zoológico da história, que existiu em torno de 3.500 anos antes de Cristo, no Alto Egito. Na cidade foi encontrado diversos sepultamentos de vários tipos de animais bem próximos uns dos outros, e a variedade de animais era bem grande, com babuínos, hipopótamos, cachorros e elefantes. Evidências foram encontradas que levam à ideia de que os governantes da região mantinham os animais em cativeiros, assim como em zoológicos modernos, com alguns dos animais, como arouques, que eram bovinos selvagens, sendo enterrados de forma muito parecida com seres humanos, enterrados junto de cerâmicas, indicando algum tipo de prática ritualística. Se acredita que alguns desses animais eram sacrificados para, segundo teorias, o governante da região ganhar algum atributo do animal sacrificado, como a sua força. Atonismo. Atonismo foi um sistema de crenças fundado pelo imperador da 18ª dinastia, Akhenaton, que governou o Egito junto da sua esposa, Nefertiti, entre 354 a 336 anos antes de Cristo. Akhenaton é um dos faraós do Antigo Egito mais conhecidos e comentados da história, ficando conhecido como um faraó que queria meio que romper com o passado. Ao início do seu governo, ele mudou a capital do Egito de Tebas, construindo a cidade de Amarna, que ele nomeou como Akhetaton, além de também conceder igualdade de poderes para sua esposa. Mas talvez a grande mudança... Cara, o bicho mó queixo de gigashed, né, véi? Doideira. Promovida por Akhenaton foi na religião, já que o faraó ficou marcado na história por querer abandonar todos os milhares de deuses do Egito em favor de apenas um único deus, que ele chamava de Aton, o disco do sol. Akhenaton colocou Aton como o grande deus criador, que diferente dos outros deuses egípcios, não tinha forma humana ou animal, sendo representado pela figura do sol, que dava vida e prosperidade para as pessoas. Inclusive, o nome Akhenaton foi adotado pelo faraó depois de criar esse culto, com Akhenaton significando aquele que louva Aton, ou o espírito de Aton. Antes, o faraó era conhecido como
Amenófis IV. Esse culto a Atum promovido pelo faraó gerou bastante controvérsia na sociedade egípcia, onde os sacerdotes antigos aprenderam a adorar os deuses antigos desde sempre. E eles também acreditavam as boas colheitas e as vitórias militares a esses deuses, sendo que Akhenaton governou em uma época considerada bem próspera. E para deixar as coisas ainda mais complicadas, Akhenaton proibiu o culto aos deuses antigos a partir de um certo momento, transicionando o atonismo de uma religião monolatria, que acredita em vários deuses mas adora apenas um, a uma religião monoteísta, que acredita em apenas um deus, com os historiadores apontando o atonismo como um dos, se não o exemplo mais antigo de uma crença monoteísta na história. O culto a Atum foi encerrado após a morte de Akhenaton, com a religião tradicional do Egito sendo restaurada, e os templos construídos em homenagem a Atum sendo destruídos, com os egípcios da época tentando apagar a figura do faraó da história, com a sua existência só sendo redescoberta em escavações feitas em Amarna no século XIX. Akhenaton inclusive pode ter sido sucedido pelo próprio Tutankhamon, que possivelmente tinha algum parentesco com Akhenaton, podendo até mesmo ser seu filho. Caramba. Egípcios na Austrália. Agora falando de realmente uma teoria maluca, temos a ideia de que os egípcios foram a primeira civilização ocidental que descobriu a Austrália. Essa ideia vem principalmente por causa dos bumerangues. Os bumerangues foram desenvolvidos pelos povos nativos da Austrália, os aborígenes, com um exemplo mais antigo de um bumerangue encontrado, que é datado de 10 mil anos antes de Cristo, sendo uma ferramenta que eles usavam principalmente para a caça. No entanto, existem indícios que o povo usava bumerangues há bem mais tempo do que isso. E os antigos egípcios desenvolveram algo que pode também ser considerado um bumerangue posteriormente. Inclusive, alguns bumerangues foram encontrados dentro da tumba de Tutankhamon. Logo, esse fato levanta a ideia de que os egípcios conseguiram de alguma forma ir até a Austrália e aprender a tecnologia dos bumerangues com os aborígenes, explicando por que eles também desenvolveram essa ferramenta. Mas na verdade não é só no Egito e na Austrália que os bumerangues foram desenvolvidos, com a ferramenta tendo sido usada também por povos nativos da América do Norte e até alguns povos da Europa e da Ásia. Além da questão do bumerangue, existe outra coisa que liga o Egito Antigo e a Austrália, que são os glifos de Gosford, que foram encontrados nos anos 70 na região de Kariong, no estado de New South Wales, que se tratam de hieroglifos egípcios gravados em pedra, e estão presentes em uma área conhecida por alguns petroglifos aborígenes, que também foram encontrados lá. E esses realmente são hieroglifos egípcios, não são algo que lembram hieroglifos. Mas apesar disso, os acadêmicos que já estudaram esses glifos concordam que eles não foram de fato feitos pelos egípcios, e se trata, na verdade, de uma farsa, com os glifos podendo ter sido gravados por alguém que foi até lá próximo à data da sua descoberta, com teorias que apontam que eles foram feitos por soldados australianos não identificados durante os anos 20. Mesmo com essa hipótese, há aqueles que acreditam fielmente que os glifos de Gosford... Imagina um maluco chegando pro outro e ei, Johnson, e se a gente fizer uma parada pra ganhar dinheiro aqui? Meu irmão, já também tô com essa ideia. Johnson, a ideia da boa, pô. Vamos meter um hieroglifo doido aqui, vamos cobrar dizendo que a gente achou, velho. Mas ninguém vai botar fé não, se tu é doido, eu manjo fazer. Ah, então vai, eu fico olhando se vê alguém. Aí o cara fala uma merda dessa, tá a gente aqui hoje. Caramba, velho, os egípcios foi pra Austrália, velho. E bicho, não, e assim, sejamos sinceros, vamos lá. Mapa Mundi. Vamos pro Maps. Egito. Isso aqui é o Egito, tá? Isso aqui é o Egito. Austrália!
O miserável saiu daqui, ou então veio por aqui pro Golfo aqui, maluco, ó. Desci pelo Cairo, muito doido, passei pela Etiópia, Laos, Maldivas, Sri Lanka, Austrália. Aí veio pra esta ponta fazer isso aqui. Aí não, agora vamos voltar. É, o faraó chamou. Não, aqui é a boca de rota, peraí. Direções. Vamos do Egito, Austrália. Voando. De carro, não existe. Melhor jeito, nem tem como. Segundo o Google Maps, ele não consegue nem traçar uma rota tipo daqui pra tu ir pra lá, se dane, velho. Os egípcios tinham frota naval? Sim. Ok. Não acho que saíram não, tá? Ok. Ford foram realmente feitos pelos egípcios em uma viagem que eles fizeram até a Austrália, há mais de 3.000 anos atrás. Émile Amelineau. Lá no meu iceberg sobre a arqueologia e paleontologia, eu comentei sobre um dos pioneiros da arqueologia, o Heinrich Schliemann, que tem um legado bem controverso, dado a como ele fazia as suas escavações, destruindo parte dos sítios arqueológicos que ele explorava, além de guardar para si alguns achados que ele encontrava nessas escavações. E esse é um caso semelhante relacionado a descobertas no Egito. Émile Amelineau foi um arqueólogo e egiptologista francês que inicialmente trabalhou como teólogo, se especializando na língua copta, estudando assim o cristianismo no Egito, sendo o responsável por traduzir diversos textos coptas antigos. Além disso, durante o século XIX, entre 1895 a 1898, Amelineau conduziu escavações no Egito no auge do interesse europeu pela história da região, fazendo escavações na região de Abidos, onde ele encontrou artefatos que datavam da primeira dinastia egípcia e até do período pré-dinástico, encontrando nessas escavações uma pedra com o nome do quarto imperador da primeira dinastia, o Djed, que atualmente está em exposição no Museu do Louvre. No entanto, essa escavação em Abidos foi considerada bastante mal feita, com Amelineau não catalogando propriamente os locais exatos onde ele encontrou os artefatos, além de ter destruído muitas estruturas para alcançar objetos mais profundos. Muitas dessas críticas aos seus métodos de escavação foram feitas pelo egiptologista que o substituiu, o inglês Flinders Petrie, que em 1899 ficou encarregado de explorar Abidos. Ele posteriormente ficou conhecido por ser um dos pioneiros da metodologia sistemática para a arqueologia, onde ele conseguia reconstruir sequências de acontecimentos históricos através dos seus achados. Petrie conseguiu recuperar muitos dados valiosos sobre o período pré-dinástico e a primeira dinastia, que quase foram destruídos por Amelineau. A sétima dinastia. A sétima dinastia do Egito com certeza foi uma das mais misteriosas e enigmáticas da história egípcia. Afinal, os historiadores não sabem nem mesmo se essa dinastia sequer existiu. As únicas descrições da sétima dinastia que temos vêm de escritos de um historiador bizantino do século X chamado Jorge Cincelo, que se baseou em textos atualmente perdidos do século 3 e 4 de historiadores cristãos como Júlio Africano e Eusébio de Cesareia, o considerado pai da história da igreja, sendo que esses dois autores também usaram como base textos
também perdidos de um historiador egípcio chamado Manetão, que viveu durante o século III a.C. na dinastia Ptolomaica. Ou seja, as únicas fontes que nós temos não são da época da sétima dinastia. Na verdade, são bem posteriores. Segundo esse texto que temos de Manetão, ele descrevia a sétima dinastia como tendo 70 reis em 70 dias, evidenciando uma grande instabilidade no governo do Egito na época. A sétima dinastia teria surgido poucos anos após o fim do reinado de um faraó da sexta dinastia, conhecido como Pepe II, que, segundo Manetão, teve o reinado mais longo do que qualquer faraó, reinando por 94 anos. No entanto, esse tempo de reinado é bem debatido, com historiadores na verdade classificando o seu reinado como tendo em torno de 62 anos, o que ainda é bastante coisa. Se coloca a sétima dinastia iniciando em torno do ano de 2185 a.C. e novamente, segundo Manetão, ela durou 70 dias e teve 70 reis. Porém, não temos o nome de nenhum suposto faraó da sétima dinastia e nenhuma evidência arqueológica que é datada desse período, o que faz historiadores até considerarem a sétima dinastia fictícia. Atualmente, a sétima e a oitava dinastia são consideradas uma só dinastia, mesmo que a oitava dinastia também seja bastante obscura e com poucas informações sobre ela conhecida. Mas ao contrário da sétima dinastia, nós conhecemos os nomes de alguns faraós da oitava, mas as datas dos seus reinados em grande parte são desconhecidas. Os faraós da oitava dinastia governaram da cidade de Mênfis e possivelmente tinham um poder bastante limitado, não controlando de fato todo o Egito. Um dos faraós da oitava dinastia mais relevantes foi Kakari Ibi, faraó de 1270 a 1167 a.C., que é conhecido hoje por ter ordenado a construção de uma pirâmide bem pequena na região de Saqqara, que algumas partes dela conseguiram sobreviver até hoje. Brabo, caramba. Nabta Playa. Nabta Playa é um sítio arqueológico que evidencia um dos assentamentos humanos mais antigos da história do Egito. Se acredita que a região de Nabta Playa, localizada próxima à fronteira moderna do Egito e do Sudão, era habitada possivelmente desde 7500 anos antes de Cristo. O sítio é conhecido por ter um dos primeiros ciclos astronômicos de pedra que foram feitos no mundo, que possivelmente era usado para identificar o solstício de verão, que é uma construção bem semelhante ao Stonehenge lá do Reino Unido, evidenciando que a civilização que ali vivia tinha um profundo conhecimento em astronomia. Em Nabta Playa existem evidências de ferramentas de caça, cerâmica e criação de gado, podendo ter abrigado um povo que posteriormente desenvolveu a civilização egípcia. Mas algo que também é bastante interessante em relação a Nabta Playa é que esse assentamento existiu em uma época em que o deserto do Saara ainda era verde e úmido, tendo lagos, rios e florestas. Peraí, o deserto no Saara nunca foi só um deserto, não? O deserto do Saara era verde? Inclusive, o declínio de Nabta Playa aconteceu em torno de 5.000 anos antes de Cristo, época em que possivelmente a região do Saara transicionava para o deserto que conhecemos hoje. Como é que tá, Moreno? KV-55. KV-55 é, como é conhecido, uma das tumbas mais misteriosas do Antigo Egito. A tumba foi descoberta em 1907 pelo egiptologista britânico Edward Ayrton.
na região conhecida como Vale dos Reis, local onde também se encontra o túmulo de Tutancâmon. Essa tal tumba KV-55 também é atribuída à 18ª dinastia, assim como Tutancâmon. A tumba é relativamente pequena, com cerca de 27 metros de extensão, e está situada próxima a outras tumbas reais importantes, como a KV-6 do Ramsés IX e a KV-7 do Ramsés II. O grande mistério em relação à KV-55 é em relação a quem foi enterrado lá, já que uma múmia não identificada foi encontrado dentro dela, que se presume ter sido uma pessoa importante. Por muito tempo, a KV-55 foi associada à rainha Ti, mãe do faraó Akhenaton. Se acreditava antes que a múmia que estava sepultada dentro do KV-55 seria de Ti, mas estudos posteriores mostraram que, na verdade, aquela múmia pertencia a um homem jovem. O real local do enterro de Ti só foi descoberto em 2010 através de um teste de DNA em uma múmia encontrado na tumba KV-35. Teste de DNA esse que também confirmou que Ti era a avó de Tutancâmon. Diversas teorias sobre quem é essa múmia foram criadas. Inicialmente diziam que a múmia que foi encontrada na KV-55 era o corpo de Akhenaton, mas viu que não tinha relações da tumba o Gigashed, né? E Ti, o Gigashed é egípcio ter sido profanada pouco tempo depois da sua construção, possivelmente para ocultar a identidade da múmia que ali estava. O que faz bastante sentido ser Akhenaton, já que os egípcios da época queriam apagá-lo da história, como visto anteriormente. Akhenaton deveria ter sido enterrado na sua tumba real, que foi encontrada na cidade de Amarna, mas o seu corpo não foi encontrado lá, o que aumentam as ligações entre Akhenaton e o corpo encontrado na KV-55. Mas aparentemente Akhenaton teria morrido mais velho do que a idade que essa múmia aparenta. Outra teoria considerada é que essa múmia é o corpo de um governante bem obscuro conhecido como Semenkaré, que é dito por ter governado o Egito brevemente após a morte de Akhenaton. Uma das poucas coisas que sabemos de Semenkaré é que ele se casou com a filha de Akhenaton, Meritaton, e ele possivelmente foi sucedido por Tutancâmon. Se levanta a possibilidade dele ser a múmia misteriosa da KV-55 porque o seu túmulo nunca foi encontrado. Contudo, a identidade dessa múmia encontrada nesta tumba ainda é uma incógnita. O hino canibal. Isso se trata de um antigo texto religioso encontrado nas paredes da pirâmide de Unas, local onde foi enterrado o último faraó da quinta dinastia, Unas. Ele foi o primeiro faraó a ter textos de pirâmide escritos em seu túmulo. Esses tais textos de pirâmide são considerados os corpos de textos mais antigos já encontrados. Parte desse texto, que é encontrado nos corredores da pirâmide de Unas, foi posteriormente chamado de o hino canibal, já que essa seção do texto descreve de uma forma poética e simbólica o faraó Unas comendo literalmente os deuses. Nos textos, Unas caça, mata e devora os deuses para assim conseguir absorver suas habilidades e atributos para reinar no pós-vida. Tendo uma passagem onde o deus Shesmu até mesmo cozinhou partes de um deus no caldeirão para Unas comer. Apesar destas descrições bizarras, os estudiosos geralmente concordam que o hino canibal é apenas uma grande metáfora, não sendo considerado evidência de que o canibalismo foi praticado no Egito durante o tempo de Unas. Então eu acho que é isso. Essa foi nossa exploração do iceberg do Egito Antigo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso. Eu espero todos vocês demais, no próximo que vídeo. Bravo, até véio. mais. Brabão. A Antártida era clima tropical. Isso é sério mesmo ou vocês estão zoando, pô?